Louis de Broglie tinha acabado de provar que partículas muito pequenas poderiam sim se comportar como ondas. E aí surge então a dualidade onda-partícula. Essa descoberta abalou a comunidade científica e com grandes descobertas surgem grandes questionamentos. O problema que vamos abordar na aula de hoje é o seguinte: o estudo das ondas e das partículas sempre foram feitos separadamente. O que eu quero dizer é que, matematicamente, quando estudamos ondas, nós temos equações específicas, nós temos fórmulas específicas que vão descrever a onda e o seu comportamento. E partículas também vão ter equações específicas, vão ter fórmulas específicas para descrever a partícula em questão. O problema é que, matematicamente, essas coisas não se misturavam, pelo menos ainda. Antes de mais nada, vamos entender um pouco melhor a matemática por trás das ondas, porque é fundamental nós termos uma clareza sobre essa construção matemática que envolve as ondas, para assim podermos entender os detalhes por trás da equação de Schrödinger. Vamos começar da seguinte maneira. Psi é uma letra grega. Foi escolhida pelos físicos arbitrariamente. Poderia ser θ, poderia ser ômega, poderia ser qualquer outra letra, mas os físicos escolheram Psi para representar uma onda. Então, dentro da física, dentro da matemática que vai descrever uma onda, eu vou utilizar o termo Psi para identificar uma onda. Então, a gente começa com Psi. Psi vai estar dentro de uma equação, tá? Dentro de uma relação matemática, e essa relação matemática vai descrever uma onda para a gente. Eu vou começar da seguinte maneira. Psi é igual a seno de x. O seno de x é uma função que só de colocar ela igualando o Psi, o meu Psi ele já tem a forma de uma onda. Ele já tem essa coisa ondulatória. Isso é uma característica da função seno. A gente aprende isso lá no nosso ensino médio. Eu poderia usar também o cosseno de x. Tanto faz, seno ou cosseno, eu posso descrever uma onda com essas duas funções. Só que o que eu tenho aqui nesse momento não é exatamente uma onda do ponto de vista físico. Por quê? Isso é só uma oscilação, é diferente de uma onda. Onda tem outras características. E o que diferencia, por exemplo, uma onda da função seno? A função seno ela só varia entre 1, é o seu ponto mais alto, menos 1, o seu ponto mais baixo. Uma onda ela tem que estar livre, entre aspas. A descrição de uma onda tem que ser livre para poder descrever ondas que tenha tamanho 5, que no caso é a nossa amplitude, ou tamanho meio, de amplitude. Para isso, eu vou modificar a minha equação e vou adicionar, além do seno de x, a letra A, que vai ser a nossa amplitude. A presença desse A multiplicando o seno permite com que eu faça com que a onda que eu quero descrever possa ter uma amplitude muito grande, ou seja, ela fique grande ou pequena, ok? Mas ainda assim, embora pareça uma onda, do ponto de vista físico, isso ainda não descreve uma onda. Falta eu adicionar mais 3 grandezas dentro dessa equação para assim eu ter sim uma descrição de onda. Eu não vou ser muito detalhista nessa descrição, porque senão a gente vai ter uma aula só sobre ondas. As grandezas vão ser as seguintes: eu tenho o K, que é o número de ondas, eu vou estar multiplicando o K com o X dentro do seno. A presença desse K vai permitir com que eu possa alargar a minha onda ou deixar ela mais estreita. Eu posso ter onda de baixa frequência, que são as mais largas, ou de alta frequência, que são as mais estreitas. Essa é a importância do K. Uma outra coisa que está faltando, as outras duas grandezas, eu vou adicionar juntas. É o ômega, que é a velocidade da onda, tá? Velocidade angular. E o tempo, porque para você ter uma velocidade, você tem que ter ali intrinsecamente a presença do tempo, né? Você não sai do lugar se o tempo não passar. Essas duas grandezas, elas entram junto dentro dessa equação e aí sim eu vou ter uma expressão matemática que descreve uma onda. Eu posso estar alterando o A para mexer na amplitude, eu posso estar alterando o K para mexer nessa questão dela estar mais esticada ou mais estreita, e eu ainda tenho o ômega e o T, que é a velocidade angular, e o tempo, que vai mexer na questão da velocidade da onda, porque não existe uma onda
parada, a onda sempre está em movimento. Agora que entendemos o que é de fato a função psi, que é a nossa função de onda, que é a nossa função matemática que descreve uma onda, eu tenho que chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Termos uma função matemática para descrever a onda significa que ela não tem um início e nem um fim. Essa oscilação ela é infinitamente grande, ela existe infinitamente para trás do gráfico e para frente, para posições negativas e para posições positivas. Então ela vai de menos infinito ao mais infinito. Em outras palavras, a onda ela não tem uma posição definida. E isso difere muito das partículas, porque a partícula eu sei aonde ela se encontra, ela está na posição 2, ela pode sair da posição 2 e ir para a posição menos 3, ou sair da posição menos 3 e ir para a posição 7. Isso eu consigo fazer com partícula. Então, quando eu pergunto assim, onde está a minha onda? Essa pergunta não faz sentido, já que onda não tem posição definida, ela existe em todo o espaço. Agora, quando eu pergunto onde está a minha partícula, isso faz sentido. Onde está a minha partícula, para onde ela vai, o que ela vai fazer. Então, a descrição de uma partícula ela é diferente da onda. E é desse ponto que a gente vai partir. Agora vamos ao que interessa. Podemos descrever o movimento de uma partícula utilizando a segunda lei de Newton e algumas considerações iniciais. A importância da segunda lei é que ela nos fornecerá a aceleração. E sabendo a aceleração, nós descobrimos como que a velocidade muda e a partir desse momento nós sabemos tudo sobre a partícula. Qualquer coisa que a partícula possa fazer passa a ser previsível, ou seja, nós sabemos tudo sobre o seu comportamento. Vamos fazer um exercício mental. Digamos que você tenha problema de visão, como miopia, por exemplo. Daí os físicos descobrem que quando a luz atravessa um pedaço de vidro, essa luz ela pode sofrer um desvio e esse desvio pode te ajudar a enxergar melhor. Isso significa que qualquer pedaço de vidro que você colocar na frente dos seus olhos vai fazer você enxergar melhor? A resposta é não. Isso porque não adianta só conhecer o fenômeno, é necessário compreender o comportamento da luz para que assim possa ser feita uma lente específica para os seus olhos. E aqui nós temos o núcleo do nosso problema, porque os cientistas eles já foram apresentados a ideia da onda-partícula através das pesquisas e dos estudos de Louis de Broglie. O problema é que eles ainda não compreendiam, ou melhor, eles não tinham uma fórmula matemática que pudesse descrever o comportamento dessa onda-partícula, que a partir de agora vamos chamar de partícula quântica. Mas Jackson, Louis de Broglie não descreveu o comportamento de uma partícula quântica quando ele determinou o comprimento de onda de uma partícula? Basicamente, é uma onda com comprimento de onda de de Broglie. A verdade é que a teoria de de Broglie se aplica a partículas quânticas que possuem velocidade constante. Isso significa que ela não está preparada para analisar o comportamento de uma partícula quântica quando essa partícula quântica é acelerada, tem uma aceleração. E a grande questão é que a existência de uma aceleração implica na existência de uma força. Força é o que promove a aceleração e a aceleração é o que muda a velocidade. Então, a gente tem que ter uma ideia clara de que forças elas só podem ser aplicadas em partículas, em objetos. Nós não conseguimos aplicar uma força em uma onda. E agora nós temos um problema porque a gente está falando de uma coisa que não é exatamente uma partícula, mas também não é uma onda, é uma mistura dessas duas coisas, é uma onda-partícula. A equação de de Broglie nos apresentou a onda-partícula, as partículas quânticas, mas para completar a teoria faltava uma expressão matemática que fosse capaz de vincular a ação de uma força no comportamento ondulatório. Mas Jackson, tu não acabou de falar que forças não atuam em ondas? Como no caso das partículas quânticas, a onda também é uma partícula,
Então era possível que os físicos dessem um jeito nisso. Então surge em cena Erwin Schrödinger. Ele percebeu que a equação proposta por Albert Einstein no efeito fotoelétrico e a equação proposta por Louis de Broglie na dualidade onda-partícula, elas poderiam ser utilizadas para desenvolver, para encontrar uma função de onda, um psi, que fosse capaz de descrever uma partícula quântica. A função psi que desenvolvemos no início dessa aula, ela serve para descrever uma onda, mas ela não é útil para descrever o comportamento de uma partícula. O que Schrödinger procurava era desenvolver uma função psi capaz de descrever tanto as ondas quanto as partículas. E para isso ele parte do princípio mais fundamental da ciência, que é a conservação da energia. Porque ele pensou, por mais que a mecânica quântica possa parecer estranha, ela não pode violar o pilar fundamental da ciência, da física, que é a conservação da energia. Então ele pega a expressão da conservação da energia, que é energia total, é igual à energia cinética mais a energia potencial. E ele insere os elementos da equação de Albert Einstein dentro dessa expressão e os elementos da equação de Louis de Broglie dentro dessa equação. Ao fazer isso, ele continua tendo uma expressão que é a conservação de energia, só que agora com elementos referentes a partículas e ondas. Depois de muita conta, Erwin Schrödinger finalmente chega numa expressão matemática que ficaria conhecida como a equação de Schrödinger. Mas agora nós precisamos fazer algumas considerações muito importantes sobre essa equação. E a primeira delas é a seguinte: isso aqui não é a função de onda psi. Não é a função de onda que serve tanto para onda quanto partícula. Não é isso. Na verdade, o que Erwin Schrödinger chega é numa expressão que seria o análogo à conservação da energia. É a conservação de energia considerando elementos relacionados a partículas e elementos relacionados às ondas. Porém, muitas das vezes a gente vê uma comparação dizendo o seguinte: o que Schrödinger fez é a mesma coisa que Newton fez para as partículas. E essa comparação ela é real, porque Newton, com a sua segunda lei, foi capaz de descrever o comportamento das partículas. Só que o que o Newton fez, ele utilizou como núcleo dos seus estudos a ideia de força. Porém, existe um outro cara que também desenvolveu uma teoria física capaz de descrever o comportamento das partículas sem usar a ideia de forças. Ele usou a ideia de energia. E esse cara é conhecido como Lagrange. O que Schrödinger fez é mais parecido com o que o Lagrange fez, tá? Só que Schrödinger fez para onda-partícula, para as partículas quânticas. Resumindo essa ideia do que Schrödinger fez, basicamente ele desenvolveu uma equação para a conservação da energia das partículas quânticas. E uma coisa que nós devemos observar dentro dessa equação é que ela tem o psi. Note, ele não encontrou uma função psi, mas ele encontrou uma expressão que dentro dela tem a função psi. E isso é interessante porque qualquer coisa que eu consiga colocar nesse psi que resolva a minha equação, ela pode ser considerada uma função de onda para as partículas quânticas. O que eu quero dizer é que também não tem só uma resposta. Eu posso colocar várias coisas no lugar do psi e conseguir resolver, sim, essa expressão da equação de Schrödinger. Precisamos fazer mais duas considerações na equação de Schrödinger antes de partirmos para o grande final. A primeira delas é que dentro da equação aparece um H cortado. Esse H cortado nada mais é do que o H lá da constante de Planck. Em algum momento na equação aparece H sobre 2π e o que o Schrödinger faz é juntar essas duas coisas e chamar de H cortado. Então, onde está H cortado, na verdade, é a constante de Planck dividido por 2π. E a segunda consideração é a presença do V. Quando nós estamos falando da conservação de energia, quem faz o papel da força, né? Lembra que força está relacionada à aceleração e aceleração é o que muda a velocidade, aí você descreve o comportamento das coisas? Dentro da conservação de energia, quem faz esse papel é o potencial, energia potencial, que é representado pela letra V. Agora temos uma grande questão, que é o seguinte:
o que tem de especial na equação de Schrödinger? E a resposta é nada. Lamento te informar, mas a equação de Schrödinger não tem nada de especial ainda. O que torna ela especial é a presença do psi dentro dela. Só que quando você chega e entrega uma nova expressão matemática para a comunidade científica e ela não tem solução, ninguém vai te dar atenção, obviamente. Schrödinger não podia chegar somente com essa expressão lá sem nenhuma solução. Ele tinha que encontrar o psi, ele tinha que encontrar aquele elemento que, quando colocado dentro da expressão lá da conservação de energia, resolvesse o problema. Ou seja, ele tinha que achar o psi. E depois de muito tempo, ele também acha a função de onda que descreve tanto partículas quanto ondas a partir da sua equação, da equação de Schrödinger, a partir da sua equação da conservação de energia para as partículas quânticas. Só que essa função de onda, ela lembra muito a função que nós falamos no início da aula. Vai ser o psi, vai ter um A, vai ter um seno, vai ter o K, o ômega, o T, o X, vai ter todos esses elementos, mas é quase a mesma coisa, vai ter o seno, vai ter uma outra parcela, como se fosse duas vezes. Vai ter uma versão para o seno e vai ter uma versão para o cosseno, e essas coisas vão estar somadas. E isso não é nenhum problema, porque se você tem uma onda representada pela primeira parcela e você soma com uma outra coisa que também é uma onda, que seria a segunda parcela, somar duas ondas vai dar uma onda. Então não é problema algum somar essas duas coisas. A função de onda genérica, a gente vai chamar isso de função de onda genérica para as partículas quânticas que Schrödinger encontrou, ela tem que ser dada pela soma de duas, entre aspas, de duas ondas. Porém, temos um problema, que é a presença desse I. Esse I é de imaginário. E o que uma coisa imaginária está fazendo dentro da descrição de uma coisa, de uma função que descreve algo que existe? O elétron é uma partícula quântica, mas ele existe. Por que tem um número imaginário para descrever uma coisa do mundo real? Para entender como funciona a equação de Schrödinger de fato e essa tal função de onda, vamos fazer um rápido paralelo. Imagina que eu tenho uma maçã, eu pego essa maçã e vejo ela cair. Eu posso pegar essa ideia, pegar esse acontecimento e fazer uma análise utilizando a segunda lei de Newton. E aí eu vejo que o que fez ela cair foi a força-peso, essa força é igual a massa vezes a aceleração, e aí a força, no caso, é a força-peso. Eu faço toda uma análise e eu consigo, através dessa análise, encontrar ali o comportamento dessa maçã caindo. Só que se eu pegar essa maçã e colocar num plano inclinado e ver ela girando, a minha situação ali ela mudou. Mas na prática, na minha teoria, eu não vou mudar a forma como eu vejo. Eu vou utilizar a segunda lei de Newton, só que fazendo essas considerações do plano inclinado, algumas coisas vão mudar dentro das minhas contas e aí eu vou ter uma outra análise. Mas eu vou continuar utilizando a lei de Newton, a segunda lei de Newton. Agora, quando nós vamos para Schrödinger, quando a gente vai para as partículas quânticas, nós temos que fazer a seguinte observação, lembrar que o potencial, o V, é ele que representa a força, entre aspas, dentro da conservação da energia. Então, pegando uma partícula quântica, o elétron, por exemplo, é uma partícula quântica. Eu pego o elétron e coloco dentro de uma caixa. Eu limito a movimentação do meu elétron. Esse limitar a movimentação do meu elétron é a presença de um potencial. Então, a forma da minha caixa, o tamanho da minha caixa, isso é o que vai entrar dentro do V, dentro do potencial da equação de Schrödinger. E aí é que entra o detalhe. Por quê? Eu vou pegar o meu psi, minha função de onda genérica, e vou adaptar ela para quando eu pegar esse psi e colocar na equação de Schrödinger, essa equação seja resolvida. Então, se a caixa é muito grande, o psi ele vai fazer umas modificações ali no ômega, no A e tudo mais, e aí eu vou colocar esse psi ali, ele resolve. Se a caixa se não for uma caixa, se for uma bola de futebol com elétron dentro, por exemplo, aí eu vou ter que adaptar o meu psi para quando eu pegar o psi, colocar dentro da função, dentro da equação de Schrödinger, e aí sim eu ter uma solução. O ponto interessante é que isso já foi testado em laboratório. Já pegamos o elétron, que é uma partícula quântica, né? E colocamos ela em várias situações, e em todas as situações, a solução que nós temos
com a função de onda, utilizando a equação de Schrödinger, ela bate com os experimentos, validando então a teoria ali que Schrödinger desenvolveu. Mas ainda assim, a gente fica intrigado porque dentro da teoria, dentro ali do psi, daquilo que vai descrever a onda, a partícula, nós temos a presença de um número imaginário. A equação de Schrödinger resolveu o problema que tínhamos de não conseguir analisar o comportamento de partículas quânticas, de onda-partículas. Em contrapartida, ela trouxe um novo problema à tona. Por que que, na descrição de algo que existe no mundo real, o elétron, por exemplo, uma partícula quântica, por que que na descrição de uma partícula quântica, nessa descrição matemática, existe o termo imaginário? Essa resposta foi dada pelo físico estatístico Max Born, que nós veremos na nossa próxima aula sobre a interpretação da função de onda. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima aula. Valeu!